Olá, vamos mergulhar hoje no capítulo 8 do livro de Isaías. E olha, ele já começa com algo bem direto. Uma ordem divina específica para Isaías. Deus manda ele pegar um pergaminho grande, sabe? E escrever nele com uma pena comum, de um jeito fácil de ler, um nome. Um nome bem esquisito. Maher Salal Hashbaz. Nossa, que nome, né? Quase um trava-língua profético. Exato, parece até título de notícia urgente. E não era pra ser segredo, não. Deus manda chamar testemunhas importantes, gente conhecida, como o sacerdote Urias e Zacarias, filho de Geberequias, pra validar mesmo, né? Dar um peso oficial. Isso. Deixa tudo bem registrado. E aí, logo em seguida, a coisa fica mais pessoal para Isaías. Fica assim, o texto diz que ele se achega à profetisa, que era a esposa dele, e ela engravida e tem um filho. E a ordem de Deus é clara. O nome do menino tem que ser... Justamente esse, Maher Salal Hashbaz. O próprio nome já era a profecia ambulante então. Com certeza. O nome em si é a mensagem. Quer dizer algo como rápido despojo, veloz pilhagem, ou apressa-te para o saque, acelera o roubo. É tipo assim um alerta piscando. Um alerta bem sério, né? Porque a profecia dizia que antes mesmo do menino aprender a falar papai ou mamãe, Isso. Antes disso, as riquezas de Damasco, lá da Síria, e os despojos de Samaria, do reino do norte de Israel, tudo isso seria levado embora pelo rei da Síria. A ameaça era muito real e muito, muito próxima. E o texto dá um motivo, né? Explica o porquê dessa ameaça toda. Diz que o povo tinha rejeitado as águas de Siloé, que correm brandamente. Uma imagem bonita essa das águas suaves de Siloé. O que será que representa? Talvez a proteção de Deus, a dinastia de Davi, algo constante, né? Provavelmente. Algo que representava a presença e a guia suave de Deus. Mas eles rejeitaram isso e, em vez disso, se alegraram com Rezim e o filho de Remalias. Eram justamente os reis inimigos que ameaçavam Judá na época. Que coisa, né? Rejeitar o que é seguro e se animar com a ameaça. Parece uma questão de onde eles colocavam a confiança, sabe? Talvez por medo, talvez por uma admiração equivocada por esses reis vizinhos. Ao desprezar a proteção divina, simbolizada por Siloé, Eles meio que abriram a porta para algo pior. exatamente, abriram a porta para uma força muito maior e mais destrutiva, a Assíria, comparada às águas fortes e impetuosas do rio, o Eufrates. E a imagem da inundação é terrível. Diz que ia transbordar, invadir Judá e chegar até o pescoço. Imagina o desespero. É uma imagem de perda total de controle, de sufocamento mesmo. Mas é interessante que, no meio dessa descrição de caos, Sim. O texto fala tua terra, ó Emanuel. Emanuel que significa Deus conosco. Peraí, como assim? No meio da invasão, a terra ainda é de Deus conosco. Parece uma contradição, né? A terra sendo invadida, mas ainda pertencendo a Emanuel. Mas acho que é um contraponto fundamental. Mesmo descrevendo o juízo por causa da infidelidade, a menção de Emanuel ali no meio do furacão é como uma garantia escondida, sabe? Ah, entendi. Tipo, apesar do castigo, Deus ainda está presente. O plano dele continua. Isso. Mostra que a presença e o propósito de Deus não foram anulados, tanto que logo depois vem aquele desafio direto às nações inimigas, né? Sim. Façam seus planos, mas eles vão falhar. Deem suas ordens, mas elas não vão se cumprir. Porque Deus é conosco. Emanuel, mesmo invadida, a terra é dele. É uma tensão forte entre juízo e esperança. Faz muito sentido. E aí a mensagem volta para Isaías, né? Deus fala com ele com sua forte mão. O que será que significa essa mão forte? Parece uma forma de dizer que foi uma intervenção divina muito clara, muito intensa, para afirmar o profeta na mensagem correta. Ah, para ele não se deixar levar pelo pânico geral? Exato. A ordem é: não siga o caminho desse povo. Não chame de conspiração o que eles chamam de conspiração. E, principalmente, não tenha medo do que eles têm medo. E o que eles temiam tanto? As alianças, os inimigos? Provavelmente, o medo das ameaças humanas, das conspirações políticas. Mas a instrução para Isaías é outra. Qual? O medo, a reverência ao temor. Tudo isso deve ser direcionado a uma única pessoa,
o Senhor dos Exércitos. Ele é quem deve ser considerado santo. Então, é um redirecionamento total do foco. Tirar o medo das circunstâncias e colocar o temor em Deus. Perfeitamente. E aí vem aquele paradoxo incrível. Qual deles? O mesmo Senhor que deve ser temido e santificado, ele será um santuário, um lugar seguro para quem confia nele. Um refúgio? Sim, mas, ao mesmo tempo, para as duas casas de Israel, para Judá e Israel, e para os moradores de Jerusalém que não confiam, ele vai ser o quê? Uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Uma armadilha. Exato. A mesma presença divina que salva também pode ser motivo de queda. Depende da resposta de cada um. É muito forte isso. Nossa, é mesmo. A mesma rocha que firma é a que faz tropeçar. E diante disso tudo, o que Isaías é instruído a fazer? Algo sobre ligar o testemunho e selar a lei? Isso parece significar que ele deveria guardar bem essa mensagem, esse testemunho que recebeu, e selar a lei, talvez ensiná-la fielmente aos seus discípulos, protegê-la, preservar a verdade, mesmo que ninguém quisesse ouvir. E ele declara que vai confiar, né? Mesmo quando parece que Deus está escondendo o rosto de Jacó, ou seja, do povo. Exatamente. Isaías e os filhos dele, com aqueles nomes proféticos, eles se tornam sinais e prodígios em Israel. Eles mesmos são a mensagem viva. E o capítulo ainda dá um recado sobre onde buscar orientação, certo? Critica quem ia atrás de médiuns e espíritas. Sim, tem uma advertência bem direta. Se o povo fosse tentado a consultar quem invoca mortos ou sussurra encantamentos... A resposta deveria ser qual? A pergunta retórica, por acaso um povo não deveria consultar o seu Deus? Por que consultar os mortos a favor dos vivos? É um chamado à sensatez e à fidelidade. E como saber se uma mensagem vem de Deus ou não? Qual o filtro? O texto dá o critério à lei e ao testemunho. Ou seja, qualquer palavra, qualquer profecia, qualquer orientação tem que ser comparada com a palavra de Deus já revelada, a lei, e com o testemunho consistente dos profetas. E se a mensagem não bater com isso? Então, eles não falam segundo esta palavra e nunca verão a alva, ou seja, estão em completa escuridão, sem a luz da verdade divina. Essa falta de luz leva a um final de capítulo bem pesado, né? Pesadíssimo. Descreve o povo andando aflito, faminto, amaldiçoando o rei, amaldiçoando a Deus, olhando para a terra e só vendo o quê? Angústia, trevas, escuridão. É o retrato do beco sem saída de quem rejeitou a orientação de Deus. Um quadro sombrio mesmo. Fica muito claro, né, o contraste que o capítulo faz. De um lado, o medo das coisas humanas, das ameaças militares, das conspirações. Do outro, o temor reverente a Deus como a verdadeira fonte de segurança. É uma escolha sobre onde colocar a confiança, fundamentalmente. Exatamente. E isso nos leva a pensar, Sim. nos dias de hoje, com tanta informação, tanta voz diferente, tanta ansiedade, como a gente pode usar esse princípio da lei e do testemunho? Como discernir qual caminho seguir para não acabar nessa escuridão que o capítulo descreve? Fica a reflexão.